Olá, muito boa noite, meus queridos irmãos e companheiros de estudos das Cartas de Cristo, do grupo de estudos Caminho do Amor. Estamos aqui hoje, nessa terça-feira, dia 26 de junho, para darmos prosseguimento aos estudos da Carta 1, hoje a partir da página 51. Hoje, a partir da página 51, eu quero voltar aí naquele parágrafo onde ele fala ali, voltando às horas finais de minha iluminação. Márcia Clemente, boa noite, seja bem-vinda. Bem, todo mundo já está com o livrinho na mão aí, a partir da página 51, lá no... Aurélio, boa noite, irmão. Seja bem-vindo, Aurélio. Boa noite, João Lúcio. Seja bem-vindo, meu irmão João Lúcio. Que maravilha, né? Essa turma toda na nossa sala, né? Só companheiros bons. Gente de peso, né? Estudantes fervorosos, dedicados. Muito bom contar com a presença de vocês. Vamos lá então. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, João Lúcio. Voltando às horas finais de minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar a ensinar e curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado pelo Espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava! Passaria por todas as cidades, vilas, aldeias e contaria a todos os que eu encontrassem a boa nova, o reino dos céus, aquele lugar onde toda a doença desaparece e cada necessidade é satisfeita, estava dentro deles. Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. E agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidade, eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Olha que coisa maravilhosa! Já pensou? Como é que o mestre? Que entusiasmo dos mestres! Aí, essa parte agora que vem é a que nós vamos falar a partir de hoje. Quando a consciência do Pai, isso aí foi o momento em que ele estava terminando a iluminação dele, né? Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno de meus pensamentos e condicionamentos humanos. Minhas reações há 6 semanas de experiência começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta de meus pensamentos. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado o conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera.
Nesse momento em que o mestre estava retornando, saindo aquele estado de ser que era o contato com o Criador, com o Pai, ele caiu em si porque voltou à consciência humana. Imagina a pessoa ficar 42 dias ali em sintonia com o Pai. E de repente, em um dado momento, ele voltou à consciência humana. E nesse momento em que ele voltou à consciência humana, ele se deu conta de que estava com uma fome tremenda, né? Então aí ele viu que quanto ele tinha sido iluminado e quanta sabedoria ele tinha recebido lá. Então ele falou, foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Que situação maravilhosa. Quero dar boa noite aí ao Sérgio, a Dalva Margarete, né, que também já entrou aí. Tem mais alguém que entrou aqui? Dá licença só um minutinho. Deixa eu ver quem entrou aqui mais. Bom, foi só a Dalva Margarete, né? Muito bem. Muito bem. Então, dando prosseguimento. Eu estava eufórico com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal, quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Para todo mundo, aquele Deus era aquele Deus. E então o pensamento era tão grande das pessoas que, tá certo, poderia manifestar-se. Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas, que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora ao povo do rígido controle dos seus mestres. Quando ele fala dos mestres, são aqueles mestres das religiões, que ordenava a eles que as coisas tinham que ser assim, e assim, e assim. Tá certo? Boa noite a Tida aí, boa noite ao Adson Kelly, sejam muito bem-vindos. Então, ele agora, que possuía o conhecimento do verdadeiro Criador, né? Ele estava a fim de avisar a turma, olha, não é nada disso, fiquem tranquilos, não é nada disso não, tá? Esse Deus que vocês acreditam ainda não existe, né? Quando ele também percebeu que Moisés sabia alguma coisa sobre isso, porque Moisés libertou o povo judeu da escravidão do povo egito e ele teve condição de conduzir esse povo pelo deserto. Então, também teve conhecimento sobre o Pai Criador, né? Aí, continuando, minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedra em pão, claro, com o poder que o mestre tinha, né? E satisfazer minhas necessidades de comida, pois me lembrava que o Pai, poder criativo, trabalhava por meio de minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria
as pedras em pão. Mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai Consciência Criativa era a perfeita proteção, nutrição, satisfação da necessidade. E, assim, minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que se o pequeno eu, o meu eu humano, em minha necessidade usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai, consciência criativa. E tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem, ser tirado de mim. Olha que coisa fantástica essa percepção do Divino Mestre. Tá certo? Porque nós, seres humanos, estamos todos acostumados a resolver os nossos problemas por nós mesmos. Não, eu vou resolver. Eu dou conta. Eu vou resolver. Vou transformar isso, vou fazer aquilo. Eu tenho o poder, eu posso. E não é bem por aí. Nós sabemos disso. A humanidade tem que aprender a confiar, a acreditar que existe um poder maior dentro dele, em volta dele. E quando nós entregamos os nossos problemas para o Pai, aí eles são resolvidos de uma forma muito maravilhosa. Porque não é o nosso ego, não é a nossa consciência humana que tem a solução de tudo, mas sim o Pai que está em nós. Quando nós entregamos a Ele essa solução, aí as coisas ficam bem melhor, né? Muito bem. Isto me assustou e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pediu o alívio da fome, de maneira que fosse a mais correta para mim. Olha só como nós pedimos a coisa. Quando você precisa de levar alguma coisa para o Pai pedir, não é pedir isso porque eu preciso disso. Pai, faça o melhor para mim. O Clemente está falando para mim corrigir a posição do meu celular aqui, né? Vamos lá. De novo, continuando. Continuando, agora vamos... Depois, amanhã, eu dou um jeito nisso aí, tá? Próxima aula nós resolvemos isso. Muito bem. Vamos continuar aqui a leitura da carta, então. Muito bem. Quando o mestre, vou voltar ali naquela parte onde o mestre fala, compreendi que se o pequeno eu humano, em minha necessidade usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa. E tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isto me assustou e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, de maneira que me fosse mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu compreendi que tudo o que eu tinha visto,
ouvido e aprendido, era realidade. E não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. O que o mestre está comentando com isso? Que quando ele pediu para alívio da fome e que para o conduzisse de volta a Nazaré, ele sentiu uma nova energia em seu corpo físico e ele começou a andar muito mais rápido do que o normal, né? E com isso ele pôde perceber que ele não estava delirando por estar há 42 dias no deserto, com fome, em jejum, sem comer nada. Como que uma pessoa pode ficar? A pessoa fica aí, ela está em coma, ela morre, qualquer um morre. Então aí ele percebeu que não, que era pura realidade mesmo, que ele esteve lá durante esses dias e que, quando ele pediu alívio da fome e conduzia ele a Nazaré, ele sentiu forças, energias e saiu caminhando com toda tranquilidade. No caminho, eu encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, ele fez-me sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e olhou-me. Ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção de tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me havia sido ensinada as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Eu disse: estou retornando ao meu povo para lhes ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-los e libertá-los de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente: isto levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então, eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com o seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu, o caminho até a primeira vida parecia interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo, né, gente? E como produz, né? Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado, pulando à borda de um precipício, o que encurtaria bastante minha jornada.
quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava. Que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Mas havia me mostrado que em qualquer situação poderia levar meus pensamentos até o Pai consciência. Até o Pai consciência criativo. Uma solução para qualquer problema. Com rapidez me esquecia da verdade. Vejam, gente, como quando a pessoa volta à situação normal, os pensamentos abalam. Se toda iluminação está baixando o ego dele e estava tentando dominá-lo. E ele resistindo. O João Lúcio colocou aqui, deixa nós como estudantes destas cartas, estamos recebendo conhecimento muito além do que a humanidade está pronta para receber. Isto, sem termos que ficar no deserto por 4 semanas. Entretanto, cada um de nós temos as nossas experiências, certo? De nossas consciências. Coisa bonita, hein, João? De nossas consciências, quando defrontamos com a natureza do nosso próprio ego. A dominação pelo ego nos afasta da nossa divindade. Muito boa observação. Boa noite, Fátima. Boa noite, Irene. Boa noite, Leila. O João Lúcio colocou muito bem postado essa parte dele. Eu gostaria que vocês meditassem o seguinte. Quando nós falamos aqui, que nós estamos aqui, eu estou aqui há 6 anos estudando essas cartas, o João Lúcio também, ou muitos outros aqui dentre nós estão há 6 anos estudando sem parar as cartas de Cristo. Mas volta e meia nós temos nossas falhas. São os nossos desertos de encontrar um meio de dominar o nosso ego. Volta e meia ele nos pega, nos chacoalha, a gente é preso por esse danado do ego. E essa purificação do nosso ego, que o mestre ficou 42 dias no deserto lá, completamente sem comer nada, sem beber nada, foi essa purificação dele. Foi nesse momento, nesses 42 dias de contato com o Criador, que ele se purificou e atingiu a sua iluminação. Foi exatamente aí. E nós estamos aqui, há quantos anos aqui no nosso deserto? Estudando, lutando, tentando de todas as maneiras a essa purificação do nosso ego. Então 6 anos, como diz o João, 6 anos, 1 ano para cada semana. Está dando quase 1 ano e meio, João. Mas não é fácil, não. Nós sabemos disso. Mas não podemos desanimar. É a nossa missão. Como diz o João, o fato de nós estarmos nesse caminho, de receber do Divino Mestre, né, essas cartas, é o mesmo que ele recebeu lá no deserto. Está aqui, está nos mostrando tudo no mesmo detalhe, tudo que aconteceu com ele. Está transferindo para nós esse conhecimento. Né? Olha para você ver a bondade amorosa do Mestre. Então, estamos nós aqui no nosso deserto. Nós, estudantes dessas cartas, estamos recebendo um conhecimento muito além do que a humanidade está pronta para receber.
Isso nós já comentamos aqui, a mais pura verdade. Então você, meu irmão, que está de posse desse manual, estuda as cartas, como eu tenho falado aqui, você já é um ser a caminho da iluminação. Você é um ser especial. Porque 99,9% da humanidade não aceitaram e não aceitam ainda essas cartas. E você que a abraçou, que está nesse caminho aí, estudando, dedicando, tentando, está no seu deserto da vida, tentando mudar, tentando purificar a sua consciência, você é um vencedor, você é um guerreiro. Como disse o Cristo, vocês são os ponta de lança. O Sérgio botou ali, por isso que é tão importante insistirmos com o nosso aprendizado e caminhada, leitura, meditações e estudos online. Basta tropeçarmos ou sermos contrariados que o nosso ego toma conta de nossas consciências e nos vemos nas mesmas armadilhas diante de conhecer as cartas. Colocado, bem colocado. Gostei, viu, meu irmão? Gostei, viu, Sérgio? Realmente, basta alguém te dar um cutucão aí que você já começa a arrepiar, não é não, Sérgio? E como é? E nós estamos à prova, nós estamos vivendo no mundo do ego. Então precisamos ter consciência que estamos a todo tempo convivendo com um mundo inflamado pelo ego. E você que está já no seu deserto, lutando pelo conhecimento, pela sua purificação, tem que estar sempre atento a essas armadilhas, né? O Sandro, o ego bate em mim às vezes e sempre que isso acontece, busco na consciência divina a compreensão para o ego parar de me bater. Muito bem, meu amigo Sandro. Eu também fico toda hora, viu, Sandro? Como eu toda hora, ô pai, me ajuda aí. Me ajuda que o bicho está pegando aqui do meu lado. Porque não é fácil, não. O João Lúcio colocou, buscamos soluções pela razão de nossa mente. E esquecemos que temos que pedir ao Pai a solução correta para as nossas dificuldades. E é sempre essa maneira correta. Quando você sente o ego, respira fundo e entrega para o Pai. Pede ele a solução correta. Que normalmente vem, mas vem imediatamente a solução correta. Mas quando nós deixamos o nosso ego querer resolver, né, João? Aí o problema esquenta. A Dalva colocou, eu li um texto essa semana falando de como devemos elevar nossas frequências. É no dia a dia que temos que nos dominar. Quando algo nos contraria ou não dá certo, temos que parar, pensar para reagir e reagir sempre com amor. Porque o Pai é amor, né, minha amiga Dalva? Então, quando a gente pede ao Pai amoroso que nos ajude, Ele sempre tem a solução correta para nós. Essa purificação do nosso ego, dos nossos impulsos de consciência, é um trabalho diário, ininterruptamente, a todo momento devemos estar atentos. Porque ele é um trabalho difícil, não é fácil. Porque nós vivemos em um planeta dominado pelo ego. E nós vamos da agora para frente falar muito sobre isso, sobre impulsos, sobre ego, sobre consciência humana, sobre o domínio desses impulsos. Então já é um preparativo aí que o mestre está fazendo para que a gente fique pronto para entender, compreender o ego, como ele age, qual o trabalho dele na nossa vida e como ter maior domínio sobre esses impulsos, que é muito importante para nós. Essa é a nossa maior missão nesse planeta, tá? E é o maior objetivo das cartas que o mestre
nos coloca na mão com um manual. Bom, deixa eu continuar ali. Podem postar aí que eu vou ler. Eu vou só continuar ali lendo. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minhas fraquezas, tá vendo? Por ele estar usando os impulsos do ego dele, né? E por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minhas próprias formas de fazer as coisas. Olha lá, o assunto que nós estamos falando, o mestre está falando. Ele queria agir da maneira que ele achava que era certa. Não, vou pular daqui, que ó, eu vou voar e vou chegar lá agora mesmo, né? A fantasia dele, o ego, a forma dele pensar, a forma dele fazer as coisas. Novamente a resposta chegou como força renovada e maior firmeza nos passos. Enquanto escalava o terreno acidentado, também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Ele descia quase que flutuando em cima das pedras, pulando de uma na outra, quer dizer, e não se cansava. Ele estava realmente no estado, quando ele pediu ao Pai, pedindo perdão pela fraqueza dele, o Pai deu a ele a força e ele escalava a montanha, descia com a rapidez, como se estivesse flutuando, e o tempo já não, quase que ele não sentia o tempo. E por outro lado, ele não cansava e nem sentia o cansaço do corpo físico, porque a velocidade com que ele caminhava era muito grande, como se ele estivesse flutuando em cima no ar, né? Continuando, eu encontrava um estado mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão e do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Porque aí ele viu, caramba, como é fácil. Aí exultei pelo fato de ter encontrado uma vida mais abundante. Ele não precisava deixar ele, a própria vontade, fazer as coisas, a forma dele fazer, mas pedir ao Pai, que era o Pai através dele que fazia as coisas corretas. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior, né, reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia. Uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria meu trabalho, que absurdo, mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza interior reafirmou e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado o seu aviso. Pois pensei, com meu conhecimento, eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar por uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores para onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento.
enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar. Tão facilmente, senti-me tocado de leve à superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar com todo o meu conhecimento com elas? Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo o que eu havia acabado de aprender há pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou à minha mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando a minha vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse? Olha para vocês verem como o mestre rapidamente, logo após essa iluminação, se esquecia de tudo. Olha o ego aí tentando pegar ele de volta. Então vejam nós, meus irmãos, vejam nós que vivemos no mundo do ego, como ele vivia, como é difícil para nós, né? Não é fácil. Eu vou ler aqui, a nossa amiga Maria Goretti colocou uma observação aqui, deixa eu ver o que ela colocou. Nossos pensamentos e sentimentos nos separam da proteção do Pai e trazem doença, miséria, tristeza, nos tira o equilíbrio, a harmonia, a alegria da vida diária. Vigiar dá trabalho. Mas como, irmã? Como? Nós somos, além de nós viver no mundo ego, toda hora nós somos cutucados, tocados por esse ego. Ó, pão, 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 o tempo todo. O tempo todo dá muito trabalho. Mas é esse trabalho que vale a pena. É isso que compensa. É isso que nos transforma. É isso que nos purifica. Sem trabalho não há crescimento. E nós precisamos estar atentos, sim, vigiar o tempo todo, né, irmã? O tempo todo. Por quê? Quando a gente percebe, ó, o ego é batendo na gente. Minha irmã Arlete Sadanha colocou, hoje li essa passagem. Hoje li essa passagem. Coincidência, obrigada. Obrigada nada, irmã, estamos aqui. Que bom que você está aqui conosco assistindo mais essa passagem. O João Luz colocou, nos últimos dias tenho tido um enfrentamento intenso entre a minha consciência egóica e a confiança no poder criativo do Pai. Essa luta muitas vezes nos leva ao fundo do poço, mas é lá, nas profundezas da escuridão, da separação, é que podemos sentir o Pai trabalhando em sua plenitude dentro de nós. Gratidão pela aula que veio oportunamente para mim e para outros que enfrentam diversas situações. Tá aí, meu irmão. É assim, o mestre está mostrando para nós ele passar. Ele está passando. Então nós também estamos enfrentando. Eu também passei por situações essa semana bastante desagradáveis. Parece que o mestre, nesses momentos, ele conduz a gente a alguma situação para a gente valorizar o conhecimento que ele está passando. Esse é o meu sentimento. Então, realmente não é fácil. Mas
Sem trabalho não há crescimento. Se nós não tivermos aí os negativos, as pessoas para nos cutucar, para nos repreender, para fazer esse ego nosso explodir, parece que não há crescimento. E o crescimento vem desses momentos. Quando a gente entende, é a prova dos 9, exatamente, João. Nós somos sempre colocados à prova. Sempre. Porque estamos habitando um planeta do ego, onde todo mundo possui um ego, e nenhum é igual ao outro, cada um mais difícil de entender que o outro. E você trabalhar nesse meio não é fácil. Mas nós somos os premiados dessa vida, porque temos esse manual para poder trabalhar a nossa consciência, trabalhar os nossos impulsos. E o mestre está nos auxiliando, e que ajuda fantástica, né? Que ele está nos dando aí. Então, lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. Esse é um propósito da criação. O processo de individualização havia criado o puxar e o repuxar, e o empurrar, né? Puxar e o empurrar, tá certo? O dar e o receber no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que os obrigava a procurar melhores maneiras de viver, a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana, naquilo que o ser humano cria para ele, né? Era correto trazer informações privilegiadas às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Não, não era. Aí eu quero lembrar a vocês, como eu tenho repetido nessas aulas, e falado, e mesmo assim fui até de uma certa maneira questionado sobre as verdades da existência terrena. O Criador, para controlar as criações humanas, controlar aquilo que pensamos e sentimos a respeito de nós e dos outros, Ele também nos presenteou com uma vida maravilhosa, abundante, mas para controlar essas nossas criações, existe uma lei para a humanidade, que é uma lei do Criador, mas para controlar a consciência humana aqui na Terra, que é a lei da existência, para controlar as criações da humanidade, tá? Essa é uma lei do Criador para controlar as criações humanas, dos seres humanos, tá? Não é controlar aí as criações do Pai, não, porque o Pai cria dentro de uma outra lei, que é a lei da criação, a lei da criação. E para nós humanos, Ele nos deixou a lei da criação, a lei da existência terrena. Se é lei da existência terrena, é uma lei do planeta Terra, não criada pelo homem, como alguns irmãos me questionou aí. Tem um irmão aí que me questionou, que eu falei que foi uma lei criada pelo homem. Não, foi criada para o homem, para a humanidade, não foi criada pela humanidade. A lei da existência foi criada
para a humanidade, não pela humanidade. Foi criada pelo Criador para controlar os impulsos de criação da humanidade. Porque senão, meus irmãos, essa humanidade iria fazer como faz hoje, muita besteira, muita bobagem. Aí o Aurélio colocou aqui também, para mim, também essa semana foi uma semana de muitas provações e, consequentemente, muito aprendizado com os obstáculos, né? Mas é lógico, isso aí, Aurélio, sempre é colocado, parece que o mestre nos conduz. Não estou conseguindo assistir, caiu a conexão. Então foi a sua, amiga. O Sérgio colocou, eu também, e todo mundo aí passou por um chacoalhão, hein, Sérgio? Eu também estou passando pela mesma situação, só para entendermos que não é coincidência, mas provisão divina deste ensinamento vir no nosso hoje. Não é não, Sérgio? Então vejam só. O nosso ego é sempre testado, é bombardeado o dia todo pela vida que você leva. E nós estamos sendo testados, claro, como diz o João Lúcio, prova dos 9. Quem não conhece, procure saber o que é prova dos 9. Mas é isso aí mesmo. Bem, eu quero deixar bem definido aqui sobre as leis da existência. Eu não falei em momento nenhum, não é meu entendimento que as leis da existência foi criada pelo homem. Eu disse aqui, se vocês verem, voltem às minhas videoconferências, que ela foi criada para controlar as criações da humanidade. Ela foi criada para a humanidade, não pela humanidade. Então, as leis da existência é uma lei para controlar a criação do homem com seus pensamentos e sentimentos. Tudo aquilo que você fizer de bem ou mal para você ou para os outros, aquilo retornará a você. Se for o bem, retornará. Se for o mal, também retornará. São as leis da existência, o fruto do livre-arbítrio. Você pode criar o que você quiser, fazer o que você quiser, contanto que saiba que você irá também receber tudo aquilo que você criar. Se fizer mal aos outros, vai fazer mal a você. Se matar, será morto um dia, ou nessa ou em outra vida. Se bater, vai levar pancada também. Como diz o irmão aí, que jogou o cachorro no rio, daí a poucos dias ele teve que se jogar dentro do rio para se livrar, porque senão eles jogaram ele dentro do rio, né? Então, não faça mal a ninguém. Se você pode fazer o bem, se ele tivesse acolhido o cachorro, alguém teria acolhido, né? E lá, ô cachorrinho, você está latindo por quê? Mas é o ego, né, meu irmão? O ego, ó, testando a gente o tempo todo. Muito bem, esses são os frutos do livre-arbítrio e os frutos do nosso aprendizado. Quero pedir desculpa a algum irmão se eu falei ou se entendeu que eu disse que essas leis foram criadas pela humanidade. Não. Eu voltei, assisti minhas videoconferências e vi que eu disse que essas leis foram criadas para a humanidade, para controlar as criações da humanidade. Porque nós, com esse poder todo aí, nós estaríamos criando um verdadeiro inferninho nessa terra, né? Agora, ela já está nesse estado tão violento como está hoje, são criações humanas. Então, meus irmãos, precisamos sim conhecer as leis da existência e trabalharmos de acordo com elas. Foi uma lei que o Criador criou para a humanidade, para os habitantes do planeta Terra. Tanto é, lei da existência terrena. Estou falando, talvez eu vou ter que falar mais ainda. É porque fui questionado essa semana em inbox
que eu estava ensinando errado. Eu levei um choque, porque eu falei, será que eu falei? Eu fui ver. Vi, estudei, vi lá, falei isso. Eu falei, não posso ter falado, porque não é compreensão. Já temos uma batalha do consciência por eras. Agora é a hora de levantar e tirar a poeira acumulada. Bem colocado, irmão. Realmente. Imagina quantos nós vivemos nesse planeta. Quantos anos fomos minados pelo ego? Quantas coisas fizemos para o domínio do nosso ego? Então agora que nós encontramos o caminho e a explicação correta, é hora de nós tirar aquela sujeira todinha que nós guardamos debaixo do tapete, né, João? Tudo ali, ó. Não, põe para lá isso, põe para lá aquilo. Ah, isso aqui é assim mesmo, dane-se. Agora é a hora de tirar a sujeirinha debaixo do tapete. Bem, apesar dos tropeços todos, até a aula hoje foi cheia de tropicão, né, João? Mas eu vou ver aqui o que houve com o meu celular aqui e vou corrigir. Eu dei um toque aqui na tela e o trem virou de ponta cabeça. Então, é inexperiência ainda com o novo modelo de transmissão, né, Aurélio? Mas nós vamos chegar lá e vamos ajeitar isso direitinho. Quero agradecer a todos pela compreensão, pelo carinho. Peço mais uma vez desculpa se alguém compreendeu errado meus ensinamentos, mas foi muito bom o questionamento, porque isso me proporcionou mais uma vez voltar a um assunto tão importante para nós estudantes, né? Muito bom mesmo. Tão importante para a compreensão nossa. O Josiel falou que a aula foi maravilhosa. Eu vou me esforçar para melhorar mais, viu, meu irmão? Porque a de hoje foi meio tropicada. O Sandro colocou, irmão João Lúcio, nem é uma bagagem, e sim um bagageiro. Ai, é bom ter pessoas assim, espirituosas igual o Sandro. É um bagageiro inteiro, mas temos uma enorme manual e podemos fazer a diferença. A vantagem é essa, né, Sandro? Que com esse manual nós damos um jeito, né? Muito legal, gostei. Pode intitular de A Palestra Gigante Deitado. Para com isso, João. Eu tava deitado aí, né? Depois eu vou assistir, que bobeira, hein? Tá bom, tá bom. Gostei, João. Bom, João Lúcio, vocês me conhecem, João é fogo. Gostei, João. Muito bem. Galera, eu vou mais uma vez pedir a vocês a vibração da alegria para a nossa aula. E por sinal terminou alegre, né? Como sempre, a alegria é a criação, é o Pai, é o poder criativo divino trabalhando o nosso ego, trabalhando a nossa consciência. E é através desse crescimento, né, que a gente vai se unindo mais e vai tornando essa aula cada dia mais gostosa, mais amorosa.